Bom, então, boa noite, então. Agora eu consegui liberar as coisas aqui. Então, trocando o chip aí, né? A gente agora vai falar sobre laboratório de informatização de serviços e a gente estava falando de ACL, lista de controle de acesso. Vou voltar um pouquinho para a gente poder se posicionar, né? Eu comentei com vocês sobre o fato de que uma lista de controle de acesso ela é instalada em uma interface de um roteador. Ela tem um vínculo com um protocolo e ela deve ser direcionada. Então, quando a gente vai instalar uma CL, eu escolho qual é a interface, qual é o protocolo que ela estará fazendo filtragem de pacote, IPv4, IPv6, e em qual direção, se é para os pacotes que entram ou para os pacotes que saem do roteador. Tá? E, como nós falamos ontem, em cada interface, eu posso ter uma ACL do protocolo IPv4 de entrada, uma outra ACL do protocolo IPv4 de saída, uma terceira ACL do protocolo IPv6 de entrada e uma quarta ACL do protocolo IPv6 de saída. Então, para cada interface do roteador, eu posso ter até 4 ACLs. Tá? E não tem como você criar mais do que isso. Então, isso a gente tinha comentado sobre isso ontem. Inclusive, fizemos exercícios, né, onde tinha lá um roteador com 3 interfaces e se perguntou quantas ACLs no máximo a gente poderia ter. Né? E a resposta era 12. Está aqui, ó. Cadê? Um roteador com 3 interfaces, 2 protocolos, que são os protocolos IPv6, IPv4, pode ter até 12 ACLs, né? 4 por interface. A gente tinha falado disso ontem. Bom, então, o aspecto que eu vou começar a trabalhar com vocês hoje é esse aqui. Onde posicionar as ACLs? Nós chegamos a fazer até exemplos ontem, mostrando como é que a gente definiria uma regra, né? Mas a questão é, onde que a gente posiciona? Bom, vai ser em uma interface roteador. Isso já foi falado. Mas um roteador, ele pode ter 2 ou mais interfaces. Então, é preciso definir qual interface do roteador. Tá? Então, no caso aqui, o R1, na interface giga 00, na interface giga 01, na interface serial 000, não é uma coisa assim, aleatória, pessoal. Eu simplesmente chego e falo, vou colocar aqui, essa interface. Tá? E como eu disse, a ACL só vai ser avaliada, só vai ser analisada se o pacote passar por aquela interface. Então, se, por exemplo, eu coloco uma CL aqui na interface giga 00 e quero, por exemplo, bloquear o tráfego para o roteador 2, eu conseguiria fazer isso somente para as máquinas que estão aqui. Ó. Tá? Mas para as máquinas que estão do outro lado, isso não aconteceria. Né? Por quê? Porque quando essa máquina gera um pacote, ele vai entrar no roteador pela interface giga 01, que não teria CL, porque a CL estaria aqui do outro lado. E quando o pacote sai, ele sai pela interface serial 000, que também não teria CL, porque a CL estaria aqui. Tá? Então, se o objetivo é filtrar os pacotes que vão em direção ao R2, e eu quero filtrar para todas as máquinas aqui, então a CL deveria ser colocada aqui, ó, na serial, e não nas interfaces giga. Porque se a interface giga, se fosse colocada na interface giga, eu estaria filtrando apenas para as máquinas daquela rede, da rede que chega ao roteador pela interface giga. Tá claro isso? Tá claro. Tá? E quando eu tenho uma rede com vários roteadores, como é o caso aqui, uma outra pergunta também cabe. Em qual roteador que eu vou filtrar, que eu vou colocar a CL? Tá? Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês nessa aula, mas é só para poder aí fazer o gancho, né? A gente vai criar a CL conforme as regras que a gente determinou, tá?
nós vamos colocar na ordem certa, como eu mostrei ontem para vocês. E depois que a CL está pronta, eu preciso decidir em qual roteador e dentro desse roteador, em qual interface eu vou instalar a CL. E ainda, em qual direção. Tá? Porque, vou voltar no exemplo anterior. Eu vou colocar a CL aqui, ó, na interface serial 000, que o objetivo é filtrar o tráfego em direção ao roteador 2. Só que aí eu cometi um equívoco e configurei essa CL como sendo uma CL de entrada. Então, o que iria acontecer? Essa máquina, se ela tentasse chegar ao roteador 2, ela chegaria sem problema nenhum. Porque mesmo tendo uma CL aqui, na serial 000, ela é de entrada. E o pacote que foi criado pelo PC2 em direção ao roteador 2, quando passa por aqui, passa saindo. Como a interface e como a CL é de entrada, ela não analisa os pacotes que estão saindo. Então, esse pacote de acesso do PC2 ao roteador 2 não seria bloqueado se eu tivesse configurado uma CL de entrada aqui. Tá? Então, esses cuidados é que a gente tem que ter. Tá? Onde posicionar e de que forma posicionar. Então, aqui tem algumas regrinhas básicas. Tá? Eu disse para vocês que nós temos dois tipos de ACL. Nesse capítulo, nós estaremos falando de ACL padrão. Tá? A CL padrão, como eu falei para vocês já, só inspeciona endereços IP do pacote. Então, a decisão se vai filtrar ou não um pacote de uma CL, através de uma CL padrão, é feita tão somente através do endereço IP, como nós fizemos até agora. Tá? A CL estendida permite o filtro de pacotes baseado no endereço IP e também permite o filtro baseado em número de portas de protocolo. Então, essa é basicamente a diferença de uma CL estendida e uma CL padrão. Por enquanto, a gente está falando só da padrão. A regra é essa daqui, ó. As ACLs estendidas são normalmente colocadas próximo à origem. Então, se eu quero definir uma regra aqui, para poder evitar que, por exemplo, esse PC, digamos, não acesse não acesse um serviço desse destino, por exemplo, que esse PC não consiga, por exemplo, acessar o serviço de e-mail que está nesse servidor. Isso é uma CL estendida. Porque eu estou restringindo o acesso ao servidor, mas não ao servidor todo, apenas a um serviço dele. Então, se esse cara aqui quiser acessar, por exemplo, a página web que está nesse servidor, ele acessaria sem problema algum. A única coisa que ele estaria limitando, no meu exemplo, é acessar e-mail, por exemplo. Tá? E-mail. Eu não consigo acessar o serviço de e-mail desse cara. Então, é uma CL estendida para poder fazer isso. Tá? E, de acordo com essa regra, eu construo a CL. E onde que eu vou colocar? Eu poderia colocar aqui, ó, na interface Giga 01. Poderia colocar aqui, na interface serial, pensando o seguinte, ó, o pacote vai sair daqui, vai chegar aqui, vai chegar no roteador 1 através da interface Giga 00, vai sair do roteador 1 através da interface serial, vai chegar no R2 através da interface serial 000, vai sair do R2 através da interface serial 001, vai chegar no R3 através da interface serial, vai sair do R3 através da interface Giga 01 até chegar no destino. Perceberam? Então, eu poderia colocar a CL aqui, como sendo uma CL de entrada. Eu poderia colocar a CL aqui, como sendo uma CL de saída. Poderia colocar aqui, como sendo a CL de entrada. Aqui, como sendo saída. Aqui, como sendo entrada. E aqui, como sendo saída. Em qualquer posição, eu pegaria esse pacote. Aliás, aqui de saída, né? Giga 01. Em qualquer uma dessas posições que eu mostrei aqui, eu pegaria esse pacote que foi criado pelo PC1 para poder e analisaria se ele tem como destino esse servidor e se o destino é um serviço de e-mail. Tá? Então ficaria essa dúvida. Tá, eu posso colocar aqui, aqui e aqui.
Qual é o melhor local? A recomendação é as CL estendidas são colocadas próxima à origem. Tá? Então, a ideia é colocar essa CL aqui, ó, o mais próximo possível da origem. Isso é uma regra. Depois vocês vão entender, quando a gente vai falando de CL estendida, por que, que aí é o local mais recomendado. Tá? E por padrão, a ACL padrão é normalmente colocada próxima do destino. Então, se o objetivo fosse bloquear, né, qualquer pacote oriundo dessa máquina aqui, 92681010, o ideal seria colocar aqui, ó, mais próximo do destino. Tá? Por exemplo, aqui na interface Giga 01 ou na interface serial 001. Tá? Porque, olha só, se eu quero impedir que essa máquina aqui acesse esta daqui, se eu colocar a CL aqui, ó, a CL padrão, na verdade, eu estaria impedindo o acesso dessa máquina a qualquer destino. Tá? Porque eu especifico que, ó, essa máquina não pode acessar a rede. Tá, aí chegou aqui no roteador 1. Ele percebeu que veio dessa máquina e ele não deixa passar para cá. Mas olha, se essa máquina quiser acessar isso daqui, ó, ela deveria ter permissão para poder passar. Ela deveria ter condições de chegar até lá. Porque a minha restrição, no meu exemplo, é impedir que essa máquina acesse isso daqui. Estão entendendo, gente? Eu estou falando? Dá um feedback aqui. Tá? Então, ó, eu quero impedir que essa máquina acesse essa daqui. Se eu colocar o filtro aqui, ó, a CL aqui, quando o roteador constatasse que o pacote veio dessa máquina, ele não deixaria passar. Mas aí ele está impedindo de acessar essa máquina e todo o resto, que não é o que eu quero. Se eu pegar essa CL, a mesma, e colocar aqui, ó, aí sim eu consegui o meu objetivo. Tá? Por quê? Como aqui não tem a CL, o pacote vai passar, vai chegar no R2, vai chegar no R3, tá? E na hora que o R3 fosse enviar para esse destino, ele tem que mandar por aqui, pela Giga 01, ele iria perceber que a origem é essa máquina e que o acesso é proibido. Então, ele descartaria o pacote aqui. Mas, se o PC1 quisesse comunicar com o PC3, sem problema. Como não tem a CL aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui, o pacote chegaria naturalmente aqui para o PC3. Tá certo? Então, onde posicionar a CL? Depende do tipo. Se for do tipo padrão, o ideal é colocar o mais próximo do destino. Se for do tipo estendida, o ideal é colocar o mais próximo possível da origem. Tá? E eu falo que é normalmente colocado porque é o seguinte: se você é o dono dessa rede, se você é o responsável pelos 3 roteadores, então você consegue chegar aqui nessa interface aqui e colocar uma CL. Tá? Mas se isso daqui, por exemplo, é uma rede de um provedor, do lado de cá é a sua rede, do lado de cá é a rede de uma outra empresa, você não consegue colocar CL aqui. Você não tem acesso a esse roteador. Você não tem autorização para isso. Então, o seu ponto de saída mais próximo do destino seria aqui, ó, na interface serial 000, tá? Para qualquer destino. Beleza, pessoal? Então, essas são recomendações, tá? Mas, assim, aonde você vai colocar CL depende também até onde você pode chegar enquanto administrador da rede. Quais são os equipamentos que você pode mexer, tá? E não apenas uma questão de você olhar para um diagrama e considerar que aqui é o único local que deve ser colocada a CL. Alguma pergunta? Pergunta? Por enquanto, não. Tá? Bom, uma CL num diagrama, ela é representada dessa forma aqui, ó, num funil, tá? E como acontece com funil, né? Então ele tem uma parte mais larga e uma parte mais fina, tá? A abertura mais larga do funil, ela determina o sentido do filtro. Então, os pacotes, olhando para esse diagrama, pessoal, os pacotes que estão sendo filtrados
são os que estão chegando no R3 ou saindo dele? O que vocês acham? Chegando, né? Chegando, né? Então, chega por essa boca maior aqui, e aí é filtrado para entrar. Então, isso aqui é uma CL de entrada. Então, esse diagrama, esse desenho aqui, representa uma ACL de entrada, tá? E esse daqui? Ele está filtrando os pacotes que estão chegando ou saindo do R3? Saindo. Saindo, tá? De novo, ó. Olha a boca mais larga do funil. Então, os pacotes chegam por aqui e eles saem por aqui se for permitido, tá? Então, isso aqui é uma CL de saída. Eu poderia ter uma série de entrada para R3, seria só inverter esse funil aqui, ó. Colocar a boca para baixo, a boca mais larga para baixo e a boca mais fina para cima. Tá? Então, é uma representação gráfica que ajuda muito a visualizar onde a série está posicionada e se ela é de entrada ou saída. Tá? Mas é claro que vocês precisam lembrar dessas regrinhas aqui. Então, por exemplo, então aqui eu tenho uma série de entrada. O que ela está fazendo? Está escrito aqui, ó. Ela está filtrando o tráfego de 192.168.10.0/24, uma classe C, para todos os destinos atingíveis por R3. Então, quando o pacote chega por essa interface, quando ele vai entrar no roteador 3, o roteador 3 vai verificar se a origem é essa rede aqui. Tá? Se for, ele vai bloquear a entrada. Qual que é a regra que eu quero configurar aqui? Ó? A regra que eu quero configurar é essa aqui, ó. Bloqueie todo o tráfego de 192.168.10.0/24 para 192.168.30.0/24. Ou seja, a limitação de tráfego aqui ela é bem específica. É de quem está aqui para quem está aqui. Tá? Então, eu quero impedir que, por exemplo, esse PC1 se comunique com o PC3. Mas eu não quero que o PC1 fique impossibilitado de se comunicar com o PC4. Tá? Então, eu escrevi a regra. Se eu colocar aqui o roteador 3, estaria filtrando o tráfego oriundo dessa rede para todos os destinos atingíveis por R3. Ou seja, como é uma CL de entrada, quando o pacote chega e ele detecta que é dessa rede, ele descarta. Então, se por um acaso o pacote fosse oriundo dessa rede, mas tivesse como destino o PC4, ele seria descartado. O que não está de acordo com a regra que eu estabeleci. Não era para descartar o pacote que estaria a caminho do PC4. Tá? Agora, se eu pego essa mesma CL e coloco aqui, como uma ACL de saída na interface Giga 00, aí o meu objetivo vai ser alcançado. Tá? Por quê? Aqui não teria CL, então o pacote criado pelo PC1 chegaria ao R3 sem impedimentos. O roteador 3 iria analisar o destino. Se o destino, por exemplo, fosse o PC4, ele iria encaminhar pela interface Giga 01, que não tem ACL, e o pacote chegaria ao PC4. Tá? Então, a comunicação entre PC1 e PC4 aconteceria normalmente. Tá? Agora, se o destino do pacote do PC1 fosse o PC3, então, ao chegar no R3, ele iria fazer o roteamento e iria constatar que tem que ser entregue pela interface Giga 00, mas tem uma CL aqui. E a CL diz que é para filtrar o tráfego oriundo dessa rede. E, nesse caso, o pacote veio dessa rede. Então, ele descartaria. Ok, pessoal? Dúvidas? Ok. Esse assunto aqui é para deixar bem claro para vocês o seguinte, ó, a regra é essa aqui. A ACL que eu vou construir é única. Né? É única. Se ela vai estar atendendo especificamente o que a regra diz ou não, depende da posição onde eu vou colocar essa CL. Tá? Então, o local adequado seria esse daqui. Esse daqui. Bom, aqui está explicando exatamente o que eu falei.
Agora, a sintaxe. Eu já mostrei para vocês ontem alguns exemplos, tá? Mas agora a gente vai esmiuçar isso daqui, antes de começar a construir as CLs. Então, toda CL, como eu falei, é um conjunto de regras, né? Então, a CL, ela é montada regra por regra, uma linha de cada vez, tá? E a sintaxe é essa aqui. Eu começo sempre com a palavra access list. Eu sempre começo com a palavra access list, tá? E depois da palavra access list, eu vou informar o access list number. Eu vou informar um número, né? Ontem eu mostrei para vocês alguns exemplos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu tenho ainda. Aqui, ó. Eu mostrei para vocês esse exemplo aqui, tá? Onde eu tinha a palavra access list, aqui, ó. Tá? E na frente um número. Eu coloquei aqui um número aleatório só para explicar a ideia de ontem, né? Mas ele é obrigatório, tá? Depois da palavra access list, eu sou obrigado a colocar um número. Depois do número, eu tenho que colocar uma dessas três palavras aqui, ó. Deny, permit ou remark, tá? Observa, aqui tem o deny e aqui eu tenho o permit, tá? Como eu falei, eu vou construindo a ACL regra por regra. Eu crio uma regra, depois eu crio outra. E como é que o roteador vai saber que aquelas regras são da mesma CL? Através do número. Então, essa regra é da ACL número 1. Essa regra é da ACL número 1 também. Ou seja, são regras da mesma CL. Tá? Qual o número que eu coloco? Olha aqui, ó. Se for uma CL padrão, eu coloco um número que varia de 1 a 99, ou de 1.300 a 1.999. Tá? Números diferentes desse aqui são números que você vai usar para a CL estendida. Então, o roteador, quando ele analisa a CL, ele verifica o número, ele vai saber se aquela CL é a CL padrão ou estendida, baseado no número. Tá? Então, eu pergunto para vocês, essa CL que eu criei aqui, ela é padrão ou é estendida? E aí, pessoal? Estão me escutando? Como é que é mesmo? Para saber se ela é... Eu tenho que olhar o número. Tenho que olhar o número. Esse número 1 é de uma ACL padrão ou de uma CL estendida? Está escrito aqui. Estendida. Está escrito aqui. Padrão? Padrão. Padrão? 1,99. Ó, esse é um número decimal de 1 a 99 ou 1.300 e 1.999 para a CL padrão. Tá? Então, Foi isso. qualquer valor neste intervalo ou neste intervalo é uma CL padrão. Ok? E o número 1 está aqui, está exatamente nesse intervalo aqui, ó, de 1 a 99. Antes era só de 1 a 99. Antes era só de 1 até 99, gente. Tá? Depois resolveu-se definir um outro intervalo para a CL padrão. Tá? Então, esse número aqui está dentro do primeiro intervalo, portanto, é uma CL padrão. Qualquer número diferente desses é a CL estendida. Tá bom? Certo. Bom, então está dizendo, depois do número vem a palavra, que é a ordem, né? Deny é negar e permit é permitir. Então, quer dizer, se eu pego o endereço IP e faço a análise para verificar se ele está dentro dessa regra e se der match, né, se bater, quer dizer, então, que eu vou executar a regra. Executar a regra é aplicar a palavra de ordem. Então, se por acaso chegasse para esse roteador um pacote com endereço IP de origem
192, 168.0.10, por exemplo, iria dar match com isso aqui, né, porque está dentro dessa rede, e aí a ação seria executada, ou seja, seria negado o encaminhamento desse pacote. Tá? A outra palavra é permit, está aqui. Ó. Então, se por um acaso o tráfego foi oriundo do host 192.168.1.1, de acordo com essa regra, eu vou permitir o tráfego para ele. Vou permitir o encaminhamento. Tá? A outra palavra é remark. E ela, assim, ela nem foi mostrada para vocês anteriormente, porque ela só tem uma função de comentário. Tá? Então, a ideia do remark é eu fazer isso aqui. Ó. Eu estou criando uma CL e eu vou dizer eu vou deixar documentado dentro do próprio roteador que a lista de acesso, a access list número 1, eu coloco a palavra remark, é para filtrar, né, pacotes, né, blá, 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 blá. Tá certo? É como se fosse um comentário numa linguagem de programação. Isso daqui não serve para nada, o roteador não vai analisar isso aqui, mas na hora de você pegar a configuração e analisar, né, o que é cada parte, né, o que cada ACL está fazendo, esse remark aqui te permite escrever uma descrição sucinta de qual o objetivo daquela ACL. Certo? É uma boa prática fazer isso em cada... A documentação, Fabrício, é sempre bem-vindo, né? Então, você colocar isso aqui é uma parte da documentação, é você documentar a sua CL. Na hora de dar manutenção, isso facilita muito. Tá? Vamos lá. Você está fazendo ping, né, da máquina que tem o endereço IP 192.168.1.10. Ping. Você está nessa máquina aqui, ó. E aí você está fazendo ping, por exemplo, na máquina, sei lá, 192.68.3.15. 13, pronto. Foi sem querer que eu te dei o 3, mas está valendo. Eu estou fazendo isso aqui, ó. E aí não está indo. E aí você está assim, nossa, mas não está funcionando o ping, mas as máquinas estão funcionando. Aí você faz o ping dessa máquina aqui com outra máquina e funciona. Você faz o ping dessa daqui com outra máquina e funciona. Aí você fala assim, deixa eu ver se é alguma coisa da minha rede. Aí você vai lá na máquina 192.168.1.1, é uma outra máquina da sua rede. Aí você faz o ping no mesmo destino e funciona. Né? E você faz esse ping aqui, falhou. Você faz esse ping aqui, opa. Você faz esse ping aqui e a rede tem sucesso. Aí você fala assim, não é possível, está tudo certo. A rede local é a mesma, porque é o mesmo endereço IP, mesmo bloco, né? Por que aqui funciona e aqui não? Né? Aí você vai lá e olha a CL. Deixa eu ver se é a CL o problema. Aí você vai lá e vê o teste. Não, filtra os pacotes de todas as máquinas da rede 92.168.1.0, exceto da máquina 92.168.1. Então, se está escrito isso aqui, aí você vai se lembrar que é por conta dessa regra aqui, ó, que você conseguiu fazer ping a partir dessa máquina, e é por causa dessa regra aqui que você não conseguiu fazer ping dessa máquina aqui, tá? Então, se você tiver muitas ACLs, Fabrício, o remark, né, que é o comentário, pode te ajudar a descobrir qual ACL estaria, por exemplo, bloqueando ou permitindo um tráfego. Tá bom? Tá bom. Beleza? Depois da palavra, né, deny ou permit, tá? Aí eu coloco a fonte. A fonte é o endereço IP de origem, tá? Endereço IP de origem. Então, pode ser um endereço de uma rede ou pode ser o endereço do host, tá? E depois eu coloco a máscara coringa da origem, da fonte, tá? Então, é isso aqui que eu fiz, ó. Eu coloquei o endereço IP da rede, no caso, e a máscara coringa. Ok? Alternativamente, eu poderia colocar a palavrinha host. Lembrando que a palavra host, ela, na verdade, substitui isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, eu tenho o número IP e uma máscara coringa.
seguindo aqui a sintaxe. Fonte é o endereço IP e a máscara coringa. Mas, como eu já expliquei para vocês, quando a máscara coringa for 0000, quer dizer que eu tenho que analisar tudo, todos os bits daqui, eu posso substituir isso pela palavra host. Mas aí a palavra host vem antes, e não depois. Tá? A máscara coringa sempre vem depois do endereço IP. Se a máscara coringa for 0.0.0.0, vai vir depois. Mas se eu quiser substituí-la pela palavra host, a palavra tem que vir antes. Tá? E, alternativamente, eu posso pedir para ser feito log. Né? O log, na verdade, vai dizer se se aquela regra foi usada para filtrar o pacote. Tá? Ou se outra regra foi usada para filtrar o pacote. Tá? Isso é opcional, que está aqui entre colchetes, é opcional. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Outra coisa que é opcional, que eu não falei, é a máscara pinga. Como está aqui, ó. Está entre colchetes, então é opcional. Tá? E está aqui na tabela do lado, aqui, ó, falando, ó. A máscara coringa, ela é opcional. Você pode não colocá-la. Tá? E como eu falei, se você quiser, você pode substituir pela palavra host ou pela palavra N, que é uma possibilidade também. Tranquilo? Eu acho que está chegando a hora da gente montar nossa CL. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Aqui alguns exemplos. Aqui eu estou criando uma CL de número 10, com essa regra aqui, né? Ou seja, permitir o tráfego de todas as máquinas da rede 92.168.10.0. Se eu quiser exibir as ACLs, eu uso esse comando aqui, show access list. Tá? Ele mostra todas as ACLs. E se eu quiser excluir uma ACL, eu dou esse comando aqui, ó, no access list 10. Eu excluo toda a ACL. Toda. Tá? Então, olha só. Eu criei a ACL, pedi para exibir. Está aqui. Depois eu excluí a ACL, pedi para exibir de novo. Ficou vazio. Excluí. No caso, a ACL número 10, tá? Que era a única que existia. Então, eu excluí tudo. Eu não consigo excluir, não dessa forma aqui, uma regra. Eu não consigo excluir uma regra. Se eu quiser fazer isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso excluir a ACL todinha e depois criá-la novamente sem aquela regra que eu tinha intenção de retirar. Tá? Por isso que é interessante, como eu já falei para vocês, o uso do editor de texto, onde fica mais fácil você fazer esse tipo de edição. Então, você tem aqui essa lista de acesso aqui, o número 1, tá? Que tem 6 regras. 6 regras. Tá? Eu quero excluir essa regra aqui. Ó. Se isso aqui tivesse implantado no roteador, eu não conseguiria fazer a exclusão específica dessa. Não do jeito que estou explicando aqui. Tá? Então, o que eu faço? Eu excluo a CL toda, eu daria um no access list, e depois eu insiro, novamente, né, a CL, linha por linha, deixando de fora aquela que eu queria remover. Tá? Então, essa aqui é a ideia. No editor de textos fica mais fácil. Você faz uma coisa assim. Você coloca aqui, ó, esse nó que vocês deixam aqui em cima. Aí você fala assim, eu quero remover essa linha. Então, você vai lá e tira essa linha, copia tudo. Automaticamente, ele vai remover a access list 1 todinha e já vai acrescentar essas regras aqui, sem aquela que eu tinha interesse de remover. Beleza? Professor, não tem como copiar nada do que está pronto no roteador. Tem que ter a cópia no... Tem, mas é de uma forma um pouco mais elaborada. Desse jeito aqui, não. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Mas desse jeito aqui não dá, não. Certo, Fabrício? O Fabrício perguntou? Isso. Tá? Desse jeito aqui, que é o jeito padrão de você criar a CL, tá? Você só consegue remover fazendo isso que eu estou explicando. Apaga ela todinha e depois cria de novo, excluindo a linha que você deseja. A linha ou as linhas, se for mais de uma. Tá bom?
Tá certo. Aqui os do remark, né? Que eu tinha mostrado para vocês. Ó. Access de 10, remark. Aí tá lá um pequeno comentário, né? Permite que os hosts da rede 10, né? Tenham acesso sejam encaminhados, né? Aqui. Bom, uma coisa é criar a ACL, outra coisa é posicionar. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Então, criei a ACL. Eu fiz isso daqui, ó, eu já criei a ACL. No caso aqui, a ACL com uma única regra, mas criei. Tá? Agora eu tenho que posicionar. E como é que eu faço para posicionar? Então, aquilo que eu falei com vocês, estava explicando para vocês no início da aula. Primeiro, eu preciso escolher qual roteador e qual interface vai receber aquela CL. Tá? Então, no caso aqui, eu estou no roteador 1, né? Então vai ser ele mesmo. E eu optei em colocar a ACL, por exemplo, na interface serial 000. Pode ser qualquer interface. Tá? Então, o que eu faço? Eu entro na interface, como a gente já fez várias vezes, para poder, por exemplo, colocar endereço IP. E aí, com esse comando aqui, ó, eu faço a associação da ACL. Tá? Então, eu digo o seguinte, olha, eu estando dentro da interface, no caso serial 000, eu dou o comando IP Access Group. Tá? Esse comando aqui é o que vai fazer a associação de um grupo de regras, que é uma CL, a essa interface. Tá? E aí eu informo o número da CL. Então, eu criei uma CL de número 1. Eu estou dizendo que nesta interface eu estou vinculando a ACL de número 1. E lembra que eu falei com vocês, a ACL pode ser de entrada ou de saída. A CL de entrada vai analisar os pacotes que estão entrando no roteador. A CL de saída vai analisar os pacotes que estão saindo. Então, no caso aqui, foi usada a palavra out, né? Exemplificando aqui a criação de uma CL de saída. Então, somente os pacotes que estiverem saindo pela interface serial 000 é que serão confrontados com essa regra aqui. Só os que estiverem saindo. Tá? Se estiver entrando um pacote e, por exemplo, ele estiver vindo dessa rede aqui, não vai ser barrado e nem vai ser permitido. Na verdade, vai ser permitido, né? Porque não vai ser barrado. Por quê? Porque não vai ser confrontado aqui. Não vai ter nenhuma análise. Tá? Beleza? Então, para eu vincular uma ACL a uma interface, o que eu faço? Eu acesso a interface, executo o comando IP Access Group, informo o número da ACL ou o nome dela. Tá, Fabrício? Eu posso criar uma CL nomeada, com nome. E aí sim eu consigo remover a entrada, né, de uma forma pontual. Eu não precisa apagar tudo e colocar de novo, tá? Mas tem que ser através de lista nomeada. E depois eu coloco a palavrinha in ou out, tá? Diga, Fabrício. O nome não substitui o número. Substitui. Tá vendo essa barrinha no meio aqui, ó? O que significa isso em programação? Significa ou, né? Isso. Então, é uma coisa ou outra. A mesma coisa aqui, ó. É uma coisa ou outra. Eu não posso ter uma CL que ao mesmo tempo é de entrada e saída. Eu posso ter, sim, na mesma interface, a ACL sendo de entrada e de saída. Mas eu tenho que configurar separadamente. Por exemplo, vou voltar aqui. Eu criei essa CL. Se eu quiser que ela seja tanto de entrada quanto de saída, eu tenho que dar esse comando aqui, que eu estou dizendo que ela é de saída, e teria que dar o outro comando, IP Access Group 1, in, para dizer que ele também é de entrada. Tá certo? Mas de acordo com a sintaxe, eu não posso usar as duas palavras. Ok? Ok. Pessoal, só o Fabrício está perguntando, ninguém tem mais dúvida, não? Tá tudo tranquilo? Já tem exercício para vocês. Bom,
do ponto de vista de diagrama, oi? Access list, se fosse para outra CL, seria 2? O número que você que escolhe, Alexandre. Não tem uma obrigação, não. Tá? É só você se lembrar que a única coisa que você tem que lembrar é que de 1 até 99 é a CL padrão. E de 1300 a 1999 também. Então, se você quer construir uma CL padrão, você pode usar qualquer número, desde que esteja dentro desses intervalos. Tá? Tá. Aí o número você escolhe. Aí eu quero criar a CL 10, porque eu estou bloqueando o tráfego da rede 10. Legal, é uma boa associação. Você coloca 10 aqui, sem problema. Tá bom? Tá. Bom, então quando você configura a CL, o que você faz é isso aqui, ó, comandos, tá? E se você quiser mostrar isso em diagrama, seria assim, ó. Eu criei uma CL que foi posicionada na interface serial 000, então está aqui o funil na interface 000, mostrando que a CL está aqui, e ela é de saída. Então, quer dizer que a boca mais larga do funil fica virada para o roteador. Quer dizer que ele vai filtrar os pacotes que estão saindo. Tá? Se eu colocasse aqui Access Group 1 in, o funil estaria aqui, mas virado. A boca maior para o outro lado. Seria uma interface de entrada. Interface não, uma CL de entrada. Ok? Tranquilo, pessoal? Ok. Ok. Aqui mais alguns exemplos. Tá? Eu tenho aqui, ó. Então, por exemplo, eu tinha aquela ACL que só tinha uma regra de permissão. Ela permitiu acesso para todas as máquinas da rede 10. Agora eu quero negar o acesso para um host específico e permitir, né, o acesso para os demais. Então, o que eu teria que fazer? Ó, eu apago a lista que eu tinha anteriormente e aí eu coloco as duas regras, tá? Na ordem. Aí, Fabrício, tem uma coisa interessante aqui, ó. A ACL que eu tinha no exemplo anterior, vou fazer isso aqui, ó, para vocês entenderem. Era essa aqui, ó. Eu tinha essa CL aqui, ó. Certo? Essa CL aqui. Tinha só um comando. Tá? Aí, eu resolvi mudar a regra. Porque esse comando, o que ele faz? Ele permite o acesso para todas as máquinas da rede 192.68.10.0, beleza? Todas, Beleza. sem exceção. Aí eu quero negar o tráfego, eu quero negar o encaminhamento para essa máquina aqui, o 1010. Tá? Bom, se eu fizer isso aqui, vou copiar. Se eu fizer isso aqui, eu estaria alcançando meu objetivo? De negar o tráfego para o host 1010 e permitir para os demais? Eu conseguiria fazer isso? Eu estaria conseguindo fazer isso? Sim? Quem falou Ele sim? vai. Eu quero Ele vai negar negar. só para esse Eu rosto. quero negar. Ele vai negar porque o permit tinha que estar embaixo. Isso aí, Alexandre. Então, o que eu falei ontem, a ordem das regras influencia. Por quê? Porque na hora que o roteador vai analisar uma CL, a primeira combinação que der match, ele vai executar a ordem e acabou a análise. Então, se chega um pacote vindo aqui desse PC, o 92.68.10.10, como é que o roteador ia fazer?
ele iria pegar e confrontar isso aqui com isso aqui. Esse endereço IP está dentro dessa rede? Está. Sim. Está. Ele é um dos endereços dessa rede. Então, deu match, né? Se deu match, o que vai acontecer? Vai executar a ordem. A ordem é permitir. Então, ele permitiu acesso para essa máquina. E se ele executou essa ordem, ele não analisa mais a ACL. Então, essa instrução aqui, ela ficou inútil, porque jamais vai chegar nela. Tá? Então, o correto é pegar isso aqui e colocar antes. Antes. Aí sim, ó. Chegou um pacote com esse endereço IP aqui. Tem uma CL. O que o roteador vai fazer? Vai confrontar esse pacote com todas as regras, começando a primeira. Então, esse IP, ele dá match com isso aqui, com essa regra? Sim. É o próprio IP, né? Então, Sim. se deu match, eu vou executar a ordem. Qual que é a ordem? Permit. Negar. 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 Então, eu vou negar o acesso para esse cara aqui. E é como eu neguei, como eu executei a ordem, então eu vou passar para a próxima. Tá? Então, nesse caso específico, que foi, eu tinha a CL assim, e quero acrescentar uma regra antes dessa daqui, eu preciso obrigatoriamente fazer o que está aqui embaixo. Ó. Eu apago a lista, então isso aqui vai sumir. Tá? Vai sumir. Depois eu crio essa regra, certo? E depois eu crio a outra. Uma de cada vez. E aí ficou na ordem certa. Tá? Conforme eu tinha explicado. Tranquilo? Tranquilo. Agora, se eu já tivesse essa CL aqui instalada, quisesse acrescentar uma outra regra que é negar não, permitir o acesso às máquinas da rede 192.68.20.0/24. Eu quero, além dessas regras aqui que estão aqui, eu também quero que isso aqui seja possível. Tá? Bom, antes de acrescentar essa regra, vamos analisar? Chegou um pacote com esse endereço IP aqui, ó. Né? Chegou um pacote com esse endereço IP. Tem uma CL instalada. Então, eu vou confrontar esse pacote com as regras da CL. Eu pergunto, esse endereço IP vai dar match com esse aqui? Não. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se não deu match, ele não executa a ordem. Não executa isso aqui. Passa para a próxima regra. Então, eu pego esse endereço IP e confronto com essa regra aqui. Vai dar match? Não. Não. Não vai dar match. Né? Então, eu não executo a ordem. Se eu não executo a ordem, eu passo para a próxima regra. Qual que é a próxima regra? Permitir acesso à máquina. Qual que é a próxima regra? Tem alguma regra aqui, gente? Não. Então, Descarta o pacote? ele descarta o pacote. Por quê? Lembra que eu falei ontem do deny implícito? Na verdade, tem uma regra escondida aqui, ó. Eu sempre esqueço do C aqui. Tem uma regra escondida aqui, ó, que é essa aqui, ó. Lembra que eu falei isso ontem? Lembro. Então, Deny N. lembre-se que isso aqui existe, independentemente de estar escrito ou não. Tá? Então, chegou esse pacote. Eu tenho essa CL. O que vai acontecer? Ele vai ser confrontado com essa regra, não deu match. Ele é confrontado com essa regra, não deu match. Acabaram-se as regras. O que a CL faz? Descarta. Por conta do deny N que tem escondido aqui. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Então, esta ACL, do jeito que está aqui, ela não está permitindo acesso às máquinas dessa rede. E eu quero que isso aconteça. Então, me fala aí, como que eu mudo essa CL? O que eu tenho que colocar aqui para poder permitir? O que eu tenho que colocar e onde que eu tenho que colocar
para poder permitir isso aqui sem olhar as demais regras. Ajudem. Pode pôr por último lá, debaixo da última regra ali. Colocar alguma coisa aqui? É. O que eu vou colocar? Rodrigo, me fala aí. Access List. Beleza. 1. Que é a mesma CL. Permite. Beleza. 192. 92. 168. 168. Ponto 20. Ponto 20. Ponto 0. Ponto 0. 255. 255. 255. 255. 2550. 2550. Não, eu acho que eu errei. Né? Acho que é a máscara. E aí, errou essa máscara aí? Acho que seria 255 também, né? Para ser broadcast, isso? Sim? Isso. Eu Não, acho, é barra com certeza. 24. É barra 24. Ah, então Barra vocês... 24. Zero aqui? Vocês entraram no acordo? Arislan e Rodrigo, é isso aqui? Bom, a máscara do IP de cima é essa, né? Mas agora o propósito eu não sei se é isso. Tá, vou abrir para os outros. Vocês concordam com o Rodrigo e com o Arislan? Que a regra é essa aqui? Eu tenho que colocar? No caso, teria que criar mais uma regra sem tirar as outras. O que eu quero é isso, tá? Eu quero permitir o acesso às máquinas dessa rede, mantendo as outras regras, ou seja, essa rede também vai ter acesso e esse host vai ser negado, tá? Da máscara tá errado. A máscara no caso tinha que ser tudo 00, né? 255, igual esse. Porque aqui nós estamos falando da máscara Coringa, né? E o que vocês falaram é a máscara de subrede, tá? E é importante vocês se lembrarem disso, porque senão, até assim, o raciocínio está correto, porque isso daqui é isso aqui, né? Ó. Só que como aqui o roteador está esperando máscara Coringa, ele vai se comportar de forma totalmente... contrário, é verdade. Contrário, tá? Quer dizer, com essa regra aqui, ó, ele vai ignorar os 3 primeiros octetos, tá? E vai analisar todos os bits do último octeto. Então, olha só que interessante, aproveitando aí o gancho. Por essa regra que vocês construíram aqui, ó, esse pacote aqui, ó, 235, 99, 106.0, passaria. Eu estaria permitindo, por exemplo, que esse daqui passasse. Por quê? 255 no primeiro octeto. Os bits 1 da máscara significa ignore a comparação, não faça a comparação. Então, o que acontece? Ele vai pegar esses bits aqui e simplesmente não vai dar bola para eles. Não vai comparar. A mesma coisa com o segundo octeto. Ignore, não precisa fazer comparação nenhuma. A mesma coisa com o terceiro, ignore. E aí o último, ele vai comparar. Aí ele viu que aqui é tudo 0 e aqui é tudo 0, então bateu, deu match. Então, mano, bar. Tá certo? Então, permite daí. E aí o que acontece? Se eu fizesse isso aqui, ó, ele iria bloquear. Ele não iria permitir. Por quê? Tudo bem. Você mandou ignorar isso aqui. Ele não está comparando. Mas você mandou ele comparar o octeto final. E a comparação aqui está mostrando que eles são diferentes. Se eles são diferentes, não deu match. Não dá match. Se não deu match, não executa a regra. Tá vendo? Assim, por isso que é importante entender a teoria. Você fala assim, Cleber, mas isso daqui, ó, é isso aqui, ó. Sim, concordo com vocês. Perfeito. Isso daqui é isso daqui. Mas o roteador não está esperando uma máscara de subrede, ele está esperando uma máscara Coringa. E se você fizer, se você insistir, ele não vai reclamar. Porque isso daqui também é a máscara Coringa. Só que a interpretação é totalmente diferente disso aqui, ó. Tá? Porque ele estaria bloqueando, por exemplo, esse endereço, que seria legítimo,
de acordo com essa regra, e estaria permitindo a passagem de pacotes de outros endereços IP que não deveriam ser permitidos. Tá certo? Beleza, gente? Eu falo que a gente aprende, às vezes, muito mais com erro do que com acerto, né? Porque o erro nos leva a refletir algumas coisas como essa. Tá? A vida é assim, né? Exatamente. Bom, então a regra é essa. Eu mudei nos 45 do segundo tempo, né, Reina? Você não mudou nos 45, você mudou nos 255 no segundo tempo. Bom, beleza. Então, todo mundo concorda que a regra é essa? Sim. Sim. Beleza. Agora a segunda pergunta. E a posição, tá certa? É nessa posição mesmo? Como assim posição, professor? A posição da regra. Ela fica aqui, ou ela poderia, ou tem que ficar aqui no meio, Ah, ficaria em primeiro, eu acho. ou tem que ficar em primeiro, como foi a outra, ou tanto faz. No caso, Não, eu acho que ela tem que ficar em último, ela tem que ficar lá embaixo mesmo. Aqui embaixo. É. Todo mundo concorda com o Rodrigo? Que ela tem que ficar aqui embaixo? Eu também acho que as negações tem que ficar em cima, né? Então, permit tem que ficar embaixo. No caso, se fosse fazer match com esse número que está em cima, ela ia passar pelo primeiro, que não ia dar match, né? O segundo também não ia dar match. Aí o terceiro ia dar. Então, se ela só tivesse em primeiro, ela ia dar match, então daí ia ignorar as outras. E se ela tivesse no meio, ela ia ignorar a primeira e ia fazer a segunda. E como ela está em terceira, ela vai chegar até o terceiro, eu acredito. Tá. Tudo que você falou tá certo, tá, Elisandro? Mas aí eu te pergunto, qual o resumo disso? A posição dela tem que ser ali, ou pode ser em qualquer posição, ou tem que ser em alguma outra posição específica? Eu acho que ela pode ser... Ela pode trocar só com a segunda posição. Eu acho que sabe essa outra regra que permite também o 68.10? Aqui, aqui. Eu acho que mudar para assim dá certo também. Eu acho que eu concordo. Dá certo também. Eu acho que pode ser em qualquer lugar. Quer dizer que embaixo também dá certo, Rodrigo. Tá, eu acho que... Na verdade, eu acho que o Arislan falou agora, o Fabrício, não sei. Pode ser em qualquer posição. Eu falei qualquer posição. Essa regra aqui, essa aqui, especificamente, pode ser em qualquer posição, porque não tem sobreposição de valores. Os endereços IP que estão nesse intervalo são diferentes desse intervalo. E, consequentemente, não é esse endereço IP. Tá certo? Entendi. Então, analisar isso aqui primeiro, ou analisar por último, tanto faz. E aí, Fabrício, você falou de colocar o deny primeiro, não tem problema nenhum você colocar o deny no meio, desde que o intervalo não esteja sobreposto. Mas, tá, olha só para vocês verem. Oi, quem chamou? Eu, Rodrigo. Agora, essa segunda regra não pode ficar lá em cima, né? Essa aqui? Não, agora é a que está aí por último agora. Essa aqui? Então, o que acontece é o seguinte, entre essas duas, tem que ser nessa ordem. É isso que eu imaginei. Entre essas duas. Agora, eu posso... Exato, porque esse cara está aqui dentro. Se eu inverter a ordem, como eu mostrei para vocês, eu não chegaria nessa instrução aqui, ó, na primeira. Nessa aqui, ó, o primeiro que está marcado. Tá? Então, por isso que tem que ser nessa ordem. Não precisa estar coladinho uma na outra, mas tem que ser nessa ordem. Primeiro eu vou negar para esse cara e depois eu vou permitir para o restante. Então, eu poderia, por exemplo, colocar isso aqui no meio. E aí acontece, eu não mudei a ordem entre essas duas aqui, ó. Estão entendendo? Eu poderia ter aqui 200 mil regras no meio, que não fossem sobrepostas, é claro, né? Desde que eu mantenha essa aqui vindo antes dessa daqui, beleza, tá tudo certinho. Tá certo? Entre essas duas que eu tô falando, gente. Ok? Se tivesse beleza, um pessoal? DN com o segundo endereço, tem que ser o primeiro, né? Se tivesse o quê? Deny?
Se Vamos tivesse... escrever, me ajuda aí. Quer escrever? Qual regra? Fala a mim. Deny o quê? Com o endereço 926820.0. 926820.0 com qual máscara? 0.0.0. Não, Ponto como é que quê? é? Não, eu 355? falo, se fosse igual a primeira regra lá, do host. Se eu quisesse negar para uma máquina dessa rede aqui, uma máquina específica. Ia ter que ser o primeiro também, lá em cima. Isso. Se quiser fazer aqui, por exemplo, ó, o 926821, né? Aí eu tiro isso daqui e coloco a palavrinha host aqui. Isso. Aí, essa regra, obrigatoriamente, tem que vir antes dessa aqui. Tá? Mas ela poderia vir aqui, por exemplo, sem problema. O que importa é que essa venha antes dessa. E esta venha antes dessa. É claro, gente, que para fins de organização e manutenção, eu não vou deixar as coisas separadas assim, porque é difícil enxergar, né? Então eu coloco as regras, digamos, que são sobrepostas, elas juntinhas, assim. É muito mais fácil você perceber, né? Ó, o que eu tenho aqui? Eu estou permitindo o acesso para todas as máquinas da rede 20, exceto a máquina 20.1. Estou permitindo o acesso para todas as máquinas da rede 10, exceto da máquina 1010. Então, deixar juntinho assim é melhor para a manutenção. Mas eu quero que vocês entendam. Não tem essa obrigatoriedade. Eu posso colocar coisas aqui no meio, desde que essas coisas não sejam sobrepostas também. Tá bom? Beleza. Certo. Tá? Então, vou tirar isso aqui. Sobrepostas, como que você diz? Sobreposta, tá, ok. Sobreposto. Esse intervalo se sobrepõe a esse host aqui. Okay. Aqui é um host só, tá? Mas eu poderia definir um intervalo, por exemplo. Eu quero permitir o acesso para todas as máquinas dessa rede, mas eu não quero, por exemplo... Deixa eu pensar aqui qual seria a máscara. Eu quero negar, por exemplo, não para um host, eu quero negar para um grupo de máquinas, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, por exemplo, 92.68.10. Deixa eu ver aqui. Ponto 0. Com a máscara 0.0.0.15, por exemplo. Tá? Ponto 15. Ponto 15. Como é que é o 15 binário mesmo? 0. Isso, né? Quer dizer, então, que isso daqui, ó, são 4 bits de host, né? Sim. Então, eu teria 16 IPs. Isso daqui, gente, estaria bloqueando, esse intervalo aqui, ó, esse intervalo aqui, são os IPs que vai de 92.68.10.0 até 92.68.10.15. Tá? Então, se eu pego essa regra e coloco aqui, ó, o que eu estaria fazendo? Eu estaria bloqueando o acesso para as máquinas que vão de 92.68.10.0 até o 92.68.10.15. Tá? E iria permitir para todo o resto. Então, perceba que aqui também tem uma sobreposição. Por quê? Aqui é a rede inteira. Aqui é um bloco de 16 IPs. Então, eu quero negar acesso para esse bloco de 16 IPs e quero permitir para todo o resto. Então, eu vou ter que fazer isso aqui e nesta ordem. Porque se eu invertesse também, eu nunca chegaria nessa regra aqui. Tá, Alexandre? Então, assim, só para poder mostrar que quando eu falo de sobreposição, não é somente de um IP na rede. Né? Eu posso pegar uma rede e um bloco de endereços. Tá? E aí, se isso acontecer, eu tenho que colocar na ordem certa. Tá joia? Deixa eu apagar isso aqui, porque senão faz muita confusão na cabeça de vocês. O Fabrício estava falando aí uma regra, né? E aí ele falou uma coisa que chamou atenção para outro problema. Imagina que eu quisesse construir essa regra aqui, ó, junto com as outras.
e quisesse enfiar essa regra aqui no meio, aonde eu colocaria para ela poder funcionar? O que essa regra faz? Me fala primeiro isso. O que ela faz? Nega. Nega o quê? Para quem? Nega para todo mundo? Todo mundo está nesse endereço, né? Todo mundo que está na rede 192.68.20, certo? Isso. Então, se eu quisesse colocar isso na minha CL, eu estaria dizendo o seguinte: eu quero negar acesso para todo mundo dessa rede. Faz sentido eu colocar essa regra aqui, por exemplo? Faz sentido? Na verdade, faz sentido essas duas regras? Não. Por que não? Porque uma permite, a outra nega. Mas está na ordem certa. Mas aqui embaixo uma Não, mas permite, no outra caso... nega. Aqui embaixo Aí, uma no permite, caso, outra é da nega também. MEC. Aí, no caso, Não, é da MEC. mas Primeiro, ela... ia negar. Tá negando todo mundo, isso que eu Então, mas ela dizer, permite, né? nega para todo mundo. Isso. São regras contraditórias. Tá, pessoal? Esse termo contraditório eu que inventei. Nunca vi isso na literatura, não. Mas são regras contraditórias, tá? São regras totalmente contraditórias. Porque uma está dizendo o seguinte, ó, nega acesso para todo mundo da rede 20. Todo mundo da rede 20. E a outra diz o contrário. Permite o acesso para todo mundo da rede 20. Então, mas nesse caso, a primeira regra que ia ser válida, né? isso, exatamente. Ele esquecer o resto. Exatamente. Então, Se chegasse aqui... Se chegasse aqui um pacote com o número IP dessa rede, ele iria negar, porque está aqui primeiro. Mas se eu fizesse isso aqui, ó, ele permitiria. Esqueci ele iria permitir, tá? Oi? E não iria analisar o resto, exatamente, tá? Então, assim, isso daqui não vai fazer diferença no seu propósito, só que você pode se confundir ao analisar uma CL. E aí, de repente, você não prestou atenção muito aqui em cima e olhou para cá, vai, está negando acesso para a rede 20. Ah, mas eu vou lá e dou um ping e está funcionando, né? Porque você não prestou atenção aqui, ó. Que, na verdade, essa regra contradiz a outra. Tá? Então, toma cuidado com isso, tá, gente? Então, pessoal, seguinte. Por que eu comecei essa discussão aqui? Essa regra, essa que está destacada, como nós analisamos juntos, ela pode ser colocada em qualquer parte da CL. Qualquer parte. Tá? Então, eu posso colocar onde ela estava, posso colocar no meio e posso colocar aqui. Tá? E aí, Fabrício, quando eu quero adicionar uma regra e ela pode ser colocada na última posição, essa é a única exceção para eu não precisar fazer isso aqui. Ó. Eu não apagar a CL. Tá? Quando eu escrevo uma regra nova para uma CL, naturalmente ela vai ser colocada ao final. Tá? Então, se eu tenho essas duas regras já estabelecidas e quero adicionar essa no final, basta chegar aqui no modo de configuração global, tá? Aqui, e escrever a regra. Tá? Escrever Access List 1 permite 192.68.20.0 espaço 0.0.0255. Tá? Eu não precisaria apagar e criar as outras regras todas. Por quê? Porque essa daqui pode ficar no final. Tá? Tá claro, gente? Tá claro. Essa ideia de apagar a CL é quando eu preciso inserir uma regra numa posição intermediária ou no início. Tá? Aí eu tenho que apagar, colocar todos os comandos, incluindo aquela regra nova, tá? Ou excluindo alguma regra, né? Aí não importa a posição. Se eu tiver que excluir, eu tenho que apagar tudo e adicionar novamente aquelas que eu quero manter. Tá? Agora, quando eu quero inserir uma regra, só serve para inserir, e ela é colocada no final, aí não precisa apagar, não. Eu posso já fazer o comando direto, que automaticamente ela vai ser anexada às regras que já estão valendo. Beleza, gente? Beleza. Alguma pergunta mais? Eu tenho, Cleber. Pode falar, Alexandre. Certo. Alexandre?
Estão me escutando, gente? Estamos. Sim. Então, o Alexandre caiu. Alexandre, Oi. você quer fazer uma pergunta? Conta bloco de texto seu. Antes desse 255 aí, esse 0 aí podia ser alguma máscara coringa com 1 para pelão ou one? Ou vai até 255? Você está falando desse 255 aqui? Isso, um 0 antes dele. Mudar para 1. Poderia ser o quê? Mudar para 1? Isso. Ah. O que isso significa? Existe isso aí? Existe. Existe. Lembra que o bit 1 na máscara, ele diz que o bit equivalente do endereço IP vai ser ignorado, não vai ser comparado. Então, quando eu faço isso daqui, eu estou aumentando o intervalo de endereço IP. Uma coisa é isso aqui. O que significa isso? Significa que todos os bits dos 3 primeiros octetos têm que ser iguais a isso aqui. Então, quer dizer que, com essa máscara coringa, eu estou exigindo que os endereços IP, que vão dar match aqui, comecem com 926820. Ah, tá, ok. Quando eu coloco 1 aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó. Agora, não precisa ser os 24 bits iguais. Esse 1 aqui está no final. Então, tem que ser os 23 primeiros bits iguais. E aí, Alexandre, com esse 1 aqui, um endereço IP, por exemplo, esse daqui, ó. Bom, 192.168.20.30 já seria permitido. Né? Agora, 192.21.3, com essa máscara aqui, não daria match. Mas com essa máscara que você está falando, esse número aqui dá match. Entendeu? Então, eu estou sendo mais permissivo. Eu estou permitindo que todos os IPs desta rede, 192.168.20, e da rede 192.168.21, sejam encaminhados. Ok, Alexandre? Ok. Pessoal, o Alexandre fez uma pergunta aqui que sempre é interessante porque volta àquela discussão sobre análise de máscara coringa. Vocês conseguiram enxergar isso aqui? Que com essa máscara, esse número IP passou a ser permitido também? Não só ele, né? Todos os IPs da rede 20, de 0 até 255. Vocês conseguiram enxergar isso? Da rede 20, não, rede 21. E aí, Rodrigo? Vai permitir tanto da 20... Tanto da 20... Da 20, da 21? Da 21. Com essa máscara aqui. Tá? Por quê? Porque com esse 1 aqui que o Alexandre pediu para colocar, significa que eu posso ignorar o 24º bit. Com o 0 aqui, eu estou dizendo que eu tenho que analisar, comparar os 24 primeiros bits. Você tem que ser igual. Com esse 1 aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó, os 8 bits daqui, 8 bits daqui, e apenas 7 bits daqui, porque o 1 é isso aqui, né, ó, na verdade, né? Isso aqui, ó. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, esses 7 bits aqui eu tenho que comparar. Agora, o último bit eu posso ignorar. Tá? Então, o que acontece? Se eu pego o endereço, por exemplo, que termina, que o terceiro octeto é 21, como é que é o binário de 21? Ó, como é que é o binário de 20, primeiro? Porque o que está aqui é 20, né? Ó? Como é que é o binário de 20? 0, Me ajuda aí. 0, 0, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Isso é o 20, né? Isso. Esse é o 20. E como é que é o 21 em binário?
É a mesma coisa, terminando com 1. Acrescenta 1. Certo? Olha os 7 primeiros bits daqui e olha os 7 primeiros bits aqui. Tem alguma diferença? Não. Então, se eu pegar essa máscara que o Alexandre falou, eu só tenho que comparar os 7 primeiros bits desse octeto aqui, ó. Só os 7. Então, se o endereço IP que chegou para mim tiver o terceiro octeto igual a 20, comparando isso daqui com o que seria o equivalente à conversão binária do 20, é igual. É óbvio, tudo é 20, né? Então, passaria. Mas se for o 21, os 7 primeiros bits são iguais aos 7 primeiros bits do 20. Então, daria match também. Tá? Então, aqui eu teria uma regra que é mais permissiva, ou seja, permite mais IPs do que a mesma regra com esse octeto aqui igual a 0. Legal, gente? Sim. Vocês estão vendo que o que eu expliquei para vocês na aula passada, toda hora vem à tona, né? E faz muita diferença você colocar aqui um 0 ou 1, tá? Claro que isso vai depender do seu objetivo. Aí eu quero, sim, liberar todo mundo da rede 20, todo mundo da rede 21. Beleza. Bota um aqui, ó. Ou então, se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. É o mesmo efeito, não é? Criar 2 regras. 2 regras. Só que é o seguinte, quanto mais regras a sua ACL tiver, mais processamento vai exigir do seu roteador. E, consequentemente, vai retardar o encaminhamento do pacote. E retardar encaminhamento de pacote significa em atrasos na comunicação, o que nós não queremos. Então, do ponto de vista de performance, essas 2 regras aqui, elas devem ser substituídas por essa aqui. E é a mesma coisa numa única regra. Tá, Rodrigo? Top. Beleza. Porque isso implica na performance. Parece besteira falar, uma regrinha a mais, uma regrinha a menos. Mas se você pensar, às vezes, no roteador, que tem várias ACLs, cada ACL, às vezes, tem 50 regras, 60 regras. Se você puder reduzir isso daí, melhor. Tá? Pessoal, se não tiver mais perguntas, eu vou parar por aqui hoje. Beleza, eu não tenho, não. Beleza, tranquilo. Acho que eu também não. Então tá bom. Boa noite, então, para vocês. Vou parar a gravação aqui. Boa E a noite, gente se vê valeu. Valeu. na pessoal. próxima sexta-feira. Beleza. Boa noite. Valeu. Boa noite.